E aí, pessoal, tudo bem? Sabe quando você prepara aquele cafezão que fica bem bom e aí no dia seguinte você vai tentar fazer igual, mas não fica a mesma coisa? E você até usou o mesmo café, a mesma moagem, mesma quantidade de água e café, pode ter usado a mesma temperatura da água e o mesmo método de preparo, mas ainda assim os resultados não são os mesmos. Por quê? Sabe o que pode ser a questão? O grau de extração do seu café. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a extração, como ela afeta o teu café e algumas dicas práticas para você tirar o máximo proveito desse conhecimento para fazer cafés sensacionais. E já vou te adiantando, o bom entendimento desse tema é fundamental para você melhorar muito o preparo do seu café. Então, vamos lá! A extração nada mais é do que o processo em que a água vai pegando o sabor do café. Quando a gente olha para a borra do café que sobra ali no filtro, dá a impressão de que está todo o pó que a gente colocou ali, só está molhado. Mas na verdade o que acontece é que parte desse pó ele é dissolvido no meio da água e vai junto lá para a sua xícara. E essa parte que é dissolvida na água é, por assim dizer, a nossa parte extraída do café. E como quem me conhece sabe que eu me formei em engenharia, eu gosto de números. Então eu digo o seguinte, de todo o peso do café, 30% dele pode ser dissolvido na água. Então o máximo de extração que a gente conseguiria ter do nosso café é até 30%. Isso seria, se eu usar 20 gramas de pó de café, no máximo, 6 gramas seriam dissolvidos na água. Mas a pergunta que surge é, por que saber de extração pode fazer meu café ficar melhor? E eu vou explicar isso usando um gráfico. Basicamente o que esse gráfico mostra é o que acontece com o sabor do nosso café à medida que a gente extrai mais ou menos do nosso café. Então no eixo horizontal ali a gente vê o percentual de extração do café. E lembram que eu falei que o maior percentual de extração possível é de 30%? Pois é, mas entendam o seguinte, se eu fosse fazer um café com 30% de extração, ele seria terrivelmente amargo. E nessa questão de ele extrair demais e ficar muito amargo, eu não estou falando só daquele cafezinho mais barato do mercado não. Se você comprar um café especial, premiado, maravilhoso, mas tu não cuidar bem, errar a mão feio na hora de preparar ele e ele extrair demais, ele também vai ficar muito amargo. Por isso que eu sempre falo para você acompanhar as dicas que eu coloco nos meus vídeos aqui no canal. Porque senão você pode estar comprando um café super caro e tá no fim das contas jogando dinheiro no lixo, porque você pode preparar um café maravilhoso da forma errada e ele vai ficar ruim. E o que afeta o percentual de extração de café? Um dos fatores é o tempo que a água fica em contato, então o tempo de extração do seu café. Quanto mais tempo a água fica em contato com o pó, mais extração acontece. Então a gente já sabe que se a gente extrair demais, o meu café vai ficar muito amargo. Só que se eu tiver com extração igual ou próximo de zero, eu tenho praticamente só água. Eu tenho que extrair, eu tenho que tirar os sabores do meu café, certo? Então, como que a gente sabe qual que é um valor de percentual de extração bom? Bem, já está aparecendo aí no gráfico, né? Mas se comprovou que valores de extração entre 18% e 22% resultam em cafés com um sabor mais agradável, mais bacana. Enquanto que valores muito abaixo disso vão fazer o seu café ficar subextraído e com isso azedo ou salgado. Ah, e não precisa se preocupar com esses valores exatos aí, 18%, 22%. Eles são só para dar uma direção, uma referência para a gente. Até existe um equipamento para medir e poder calcular esse percentual, que se chama refratômetro. Só que ele é bem caro e geralmente é mais usado por alguém que faz a torrefação de café ou mesmo uma cafeteria. Não é tão necessário para você ter aí na sua casa. E aí você deve estar querendo me perguntar, Rafa, café azedo? Então deixa eu explicar essa história aí do café azedo ou salgado. O que acontece é que o café não extrai todos os sabores dele ao mesmo tempo. O café é composto por diversos componentes e alguns deles dissolvem mais rápido enquanto que outros demoram mais tempo para dissolver.
E logo no início são extraídos do café os ácidos orgânicos presentes nele. Depois acontece a extração dos açúcares, aí os óleos e por fim o amargor. Então, se o seu percentual de extração é muito pequeno, de repente você deixou muito pouco tempo a água em contato com o café, você só vai extrair aquele início ali, primeiro os ácidos, ia começar a extrair os açúcares, e aí o que acontece é que, em vez de o teu café extrair tudo que ele tem de bom, e aí os açúcares e o amargor balancear esse ácido, ele vai ficar simplesmente azedo, meio salgado. Ele não vai conseguir virar um café completo. Uma situação em que isso pode acontecer é usando um coador de pano ou um coador V60, por onde a água consegue passar bem rápido. Se você cronometrar o tempo desde que a água entrou em contato com o pó até o momento que ela para de pingar, esse tempo idealmente deveria ficar entre 3 e 4 minutos para ter uma boa extração. Se ele tiver demorado só 2 minutos ou menos, é muito provável que você perceba esse sabor azedo pela falta de extração suficiente do seu pó do café. Uma forma de resolver isso poderia ser usar uma moagem mais fina do seu café, porque aí essa moagem mais fina ela vai dar mais resistência para a água passar por ela. Então isso vai fazer com que a água demore mais tempo até que ela termine de escorrer, e esse tempo maior vai ser o suficiente para ela extrair o suficiente dos sabores do café. E uma outra saída também, se você de repente não tem um moedor de grão de café em casa, é você simplesmente colocar mais pó de café e usar mais água. Então aumente a quantidade ali. Porque com isso, você jogando mais água e tendo mais pó, isso vai fazer com que demore mais tempo até que toda aquela água passe por aquela quantidade maior de pó. E aí com isso você consegue estender o seu tempo de extração para entre 3 e 4 minutos, que vai fazer com que o sabor fique melhor. Então, falando de uma forma simples, tu tem que basicamente provar esse teu café, sentir no sabor se ele está subextraído ou sobreextraído, ou seja, extraiu de menos ou extraiu de mais, e com base nisso fazer alguma adequação. Então, se a gente sentisse que o café está muito amargo ou com sabor vazio, provavelmente ele extraiu demais. Nesse caso, pode ser que ele tenha ficado tempo demais em contato com o pó do café. E aí, de repente, você teria que tentar fazer uma quantidade menor de café ou então usar uma moagem um pouco mais grossa. Outra coisa que você tem que entender sobre a moagem do seu café é que ela também afeta a extração. Se você tiver uma moagem muito fina, isso faz com que muita área superficial do seu pó do café vá poder entrar em contato com a água. Isso faz com que a água consiga extrair esse sabor muito mais rápido do seu café. Então, se você tiver uma moagem muito fina, talvez ela faça com que, mesmo dentro daqueles 4 minutos, ele acabe extraindo muito rápido, muito violentamente todo aquele pó, e no final você também tem um resultado aí que está muito amargo. E aí nesse caso você teria que então engrossar um pouco a sua moagem. Então até aqui a gente já entendeu o básico, mas tem mais uma sacada que faz toda a diferença para você conseguir avaliar o seu preparo e o resultado do seu café. E eu vou explicar isso com essa imagem aqui. Até agora o que a gente imaginou é que se a gente jogar água em cima do pó do café, todo o café vai ser extraído por igual. E isso seria a condição perfeita. Mas o que acontece mesmo na prática, muitas vezes, é que algumas partes do café extraem mais do que outras partes, que é o que eu estou tentando representar com essa imagem. Então, olhando para a nossa imagem, geralmente as pessoas não gostam muito de comer frango cru. Então, vamos considerar que o peito de frango da direita é o perfeito. Eu admito que eu não sou muito bom para tirar fotos de comida, mas basicamente a gente consegue ver ali que ele cozinhou todo por igual. Então é como se todas as partes dele estivessem igualmente extraídas. E com isso a gente teria então um sabor homogêneo. O peito de frango da esquerda, por outro lado, ele está queimado por fora e cru por dentro. O café também pode ficar com partes cruas, digamos assim, subextraídas, enquanto que outras partes ficam extraídas demais e queimadas. Um exemplo é um café coado que, se você não tomar cuidado, podem ficar algumas partes secas ali do pó. E essas partes secas pode até ser que, à medida que tu vai jogando água, elas vão molhar ali depois de 1 minuto e pouco.
Só que durante esse primeiro minuto elas não vão ter participado da extração. Então no final das contas elas ainda vão ter um aspecto subextraído. E aí no final pode ser que você perceba na xícara um pouco de azedo ou salgado no seu resultado. Então para evitar isso, algumas formas seriam você cuidar bem como você despeja a sua água, de repente até usar uma chaleira bico de ganso para direcionar bem a água para todas as partes do pó, ou simplesmente usar uma colherzinha no momento que tu joga a primeira água para garantir que todo o pó ficou molhado desde o início da extração. E outra coisa que pode acontecer é a formação de canais, que em inglês eles chamam de channeling. Esse é um termo que se discute muito entre quem faz café expresso, mas ele também pode acontecer no seu café coado. O que acontece quando você joga água em cima do pó do café é que ela começa a tentar escorrer ali pelo meio do pó. E aí ela está tentando vencer a resistência que o pó oferece. O que pode acontecer nesse momento é a formação de algum canal específico por onde boa parte da água vai passar com menos resistência e outras partes do pó não vai passar tanta água assim. Isso vai fazer com que o café nas bordas desse canal fique como as bordas daquele frango da esquerda, queimado, extraído demais, enquanto que o café que fica mais longe das bordas, ou no centro do frango, fica cru, fica pouco extraído. E esse efeito de formação de canais, ele é mais comum de acontecer quando você usa um pó muito fino, ou também se você não agita da forma apropriada o seu café. E aí o resultado que você teria é que, mesmo que o café passe no tempo certo, e você usou uma quantidade certa de pó de café para a água, o café vai ficar meio sem sabor e ao mesmo tempo muito amargo, porque aquele pouco de café que realmente participou da extração vai ter extraído demais. Então, recapitulando, geralmente a recomendação que a gente dá para conseguir acertar legal na extração é buscar fazer uma extração homogênea, evitando a formação de canais, evitando que parte do pó fique seco e procurar obter o máximo de extração possível, ou seja, tirar o máximo de sabor do seu café até um ponto em que ele continue agradável ao seu paladar. Aí vai ter um certo momento que você está extraindo tanto que já começa a ficar amargo, então aí você teria que voltar um passo atrás para ele extrair um pouco menos. E esse voltar um passo atrás poderia ser deixar a moagem um pouco mais grossa ou cuidar para que o tempo fique um pouco mais curto. E entendendo isso, já fica mais fácil você conseguir fazer o diagnóstico do seu café, provar e saber se o seu preparo está correto ou se você tem que adequar alguma coisa nele. E para isso não precisa de nenhum refratômetro super caro. É só você treinar os seus sentidos e a sua própria percepção do que é um café que talvez está mais pro azedo, salgado, ou que já está ali amargo, vazio. E com essas percepções, você mesmo vai ser capaz de buscar o café ideal para você. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever aí no meu canal, que eu sempre busco trazer dicas práticas e fáceis para você aplicar aí e melhorar o preparo dos seus cafés. E se esse vídeo te ajudou, deixa um curtir aí embaixo. Se não te ajudou, deixa um curtir, pode deixar um comentário do que você gostaria que eu falasse num outro vídeo. Beleza? Valeu!